Bem-vindos, espero encontrá-los com saúde. Eu declaro aberta esta sessão ordinária da segunda Câmara segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Eu indago a senhora secretária, dando sequência à nossa pauta, já dispensada a leitura, se não houver embargo de qualquer dos membros, a leitura da ata da sessão passada, eu indago aos senhores embargadores se há leitura de acórdão a ser procedido. Nada. Nada, presidente. Há processos a serem retirados de pauta ou adiados pelos senhores desembargadores? Não. Sim, desembargador, eu tenho um, que é o processo número 4 da pauta. É uma apelação criminal. Ok, então está adiado o item 4 da pauta, que trata da apelação criminal 0031722 de -62 de 2003, em que é apelante Raimundo Rosa Brandão e apelado o Ministério Público do Estado do Amazonas, que é relatora desembargadora Onilza Abreu Guerra. Também... Só para registrar, presidente, está adiado a pedido da parte, do advogado que está enfermo. Constará da pauta, desembargadora, essa observação. Também estão adiados dos processos em mesa o item 1, que trata do habeas corpus criminal número 4.606, dígito 74 de 2020, em que é paciente Janderson Rocha da Cruz. Eu sou o presidente relator e este HC está adiado em razão do pedido da própria parte. Também está adiada o processo número 1 da pauta, que trata da apelação criminal número 060-1048, dígito 27, em que apelante é Derfran de Oliveira, apelado Ministério Público. Eu sou o presidente e relator. Este processo também está adiado a pedido da parte. Eu teria adiado o item 1 do processo em mesa, é isso? Sim, desembargador. Mas o senhor vai... Ele estava adiado, né? O senhor vai... Eu vou proceder hoje? à leitura do acórdão, é isso. Do item 1 em mesa. Então, ele não está adiado. Ainda sobre adiamentos, vamos ao item 3 da pauta em mesa, que trata item 3 da pauta em mesa, que trata do habeas corpus criminal número 42149, dígito 15, de 2020, em que a paciente DCF, o relator é o desembargador Djalma, e este processo está adiado em razão da ausência justificada do relator. De igual forma, o item 5 da pauta, que trata da apelação criminal número 065-3605, dígito 88, de 2018, em que é apelante LAS, apelado do Ministério Público do Amazonas, o relator desembargador Djalma, e este processo está adiado em razão também da sua ausência justificada. Também se encontra adiado a apelação criminal item 7, de número 0636924, dígito 43, em que é apelante M.R.,
O apelado é o Ministério Público do Estado do Amazonas, a relatora é a desembargadora Onilza, e este processo está adiado em razão da ausência justificada do relator, desembargador Djalma. De igual forma, e pelo mesmo motivo, o item 8 da pauta, que trata da apelação criminal número 0245558, dígito 98, de 2015, em que a apelante é FR, apelado do Ministério Público, a desembargadora é a desembargadora Onilza, e, como disse, o processo está adiado em razão da ausência justificada do relator desembargador Djalma. Continuando na nossa pauta, eu, na sessão da semana passada, suspendi o julgamento do habeas corpus criminal número 4.606, dígito 74 de 2020, para a análise de 2 argumentos levantados pela doutora Natividade, e aí, então, lancei o meu voto, que se encontra disponível que trata do item 1 da pauta. E se os desembargadores me permitirem, eu farei a leitura somente da ementa. Então, eu digo assim, no item 1 do acórdão, a manutenção da prisão preventiva somente se justifica quando restar evidenciado, através de dados concretos, os preenchimentos dos requisitos previstos no artigo 312 do Código do Processo Penal. Tem 2. Na hipótese, a medida é indispensável para a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta das condutas criminosas e o fato de que o paciente ostenta 3 condenações penais anteriores, o que revela o risco de reiteração delitiva, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Destaque-se que há no processo evidências que indicam o réu como um dos agentes do núcleo de executores, abro aspas, do massacre do Compage, que resultou em múltiplos homicídios, tentativas de homicídio, tortura e vilipêndio de cadáveres. Continuo dizendo que há no processo evidências que indicam o réu como um dos agentes do núcleo de executores, que resultou, como disse, em vários crimes. Ademais, a existência de condições favoráveis ao paciente, por si só, são insuficientes para justificar a concessão de liberdade provisória, quando presentes os pressupostos autorizadores da prisão cautelar. Continuo ainda na ementa dizendo que não há falar em extensão do benefício concedido aos corréus, pois condição fático-processual do paciente não guarda similitude com a situação dos demais, notadamente em virtude das provas de autoria apuradas em seu desfavor. No item 6, eu digo que é entendimento consolidado do STJ que o lapso temporal previsto para o encerramento da instrução criminal não é absoluto, ou seja, limite de prorrogação desde que é justificada pelas peculiaridades do caso e observado o princípio da razoabilidade. Na hipótese, a complexidade da causa justifica o atraso na tramitação. Portanto, inexistindo indícios de negligência na condução do feito, afasta-se a alegação de constrangimento legal. Finalizo dizendo que, outro sim, o pedido de liberdade em razão do grave estado de saúde do suplicante também se revela improcedente na medida em que seu quadro clínico não foi comprovado por meio de documentação atualizada. E os demais argumentos que foram levantados na sessão passada, eu estou rebatendo um a um no meu voto, como Vossas Excelências tiveram oportunidade de analisar. De forma que estou denegando a ordem, este meu voto está em discussão.
Desembargador Jorge. Voto. Desembargador Jorge, seu áudio estava desligado. Muito bem, eu estava dizendo, presidente, que eu estava acompanhando a leitura do seu voto e estou inteiramente de acordo, sem discussão. Desembargador Onilson. Também acompanhei seu voto e acompanho a Vossa Excelência. Muito bem, então a ordem está denegada e o resultado está proclamado na forma do meu voto. Adiante. Ainda da pauta em mesa, eu chamo a julgamento o item 2, que trata do habeas corpus criminal número 400-1798, dígito 42, de 2020. Tem como paciente Lucicléa Latorre Carneiro. O advogado é o senhor Lucivaldo Breves da Silva, OAB 10.226-AM. O impetrado é o juiz do presidente Figueiredo, o relator, desembargador Jorge Manuel. Participam do julgamento, desembargador Onilza e eu próprio. O doutor Lucivaldo se encontra presente? Sim, já está conectado. Bom dia, doutor Lucivaldo. Bom dia, doutor Lucivaldo. Doutor Lucivaldo, por favor, baixe o som do YouTube, por favor. Pode sair por ali, apresentador não vem, não. Bom dia, doutor Lucivaldo. Bom dia, doutor Lucivaldo. Só tirar aqui. Bom dia, doutor Lucivaldo. Bom dia, doutor. Nos ouve, doutor Lucivaldo? Tira essa minha placa daí, Heraldo, para você que está. Bom dia, doutor Lucivaldo. Um instante, doutor. Você tem que baixar o seu YouTube. Coloca no mute no YouTube. Pode fechar a página também. O senhor nos ouve, doutor Lucivaldo? Bom dia, doutor Lucivaldo. Baixar o seu YouTube. Coloca no mute no YouTube. Pode fechar a página também. A TV estava ligada nele lá. O problema tinha sido lá no break. O senhor nos ouve, doutor Lucivaldo? O senhor nos ouve, doutor Lucivaldo? O senhor nos ouve, doutor Lucivaldo? Ele está tentando conectar pelo celular, desembargador. Só um instante. Ok. Bom dia, doutor. Bom dia, doutor Lucivaldo. Bom dia. Seja muito bem-vindo. O senhor consegue nos ouvir? Estou ouvindo muito bem, doutor. Ok. Está em julgamento, doutor Lucivaldo, o habeas corpus criminal número 400-1798, dígito 42 de 2020, em que é paciente Lucicléa Latorre Carneiro. Por favor, confirme se este é o seu nome completo e a sua OAB, Lucivaldo Breves da Silva, OAB 10.226-AM. Exatamente. Muito bem. Este habeas corpus, doutor Lucivaldo, tem como relator o desembargador Jorge
Participam do julgamento eu e doutor Onilza. Eu indago a Vossa Excelência, doutor Lucivaldo, se dispensa a leitura do relatório. Dispensa, Excelência. Dispensa a leitura. O Ministério Público gostaria de se manifestar? Doutor Libório. Bom dia, Excelência. Mais uma vez, o Ministério Público mantém a posição. Muito obrigado. Embargador Jorge, podemos começar? Excelência, indagasse ao nobre causídico se ele dispensa a leitura do relatório. Já foi dispensado, desembargador Jorge. Podemos começar? Podemos prosseguir. Doutor Lucivaldo, a partir de agora, Vossa Excelência tem 15 minutos para proceder à sua sustentação. Excelência, eu serei breve. Primeiro, quero cumprimentar a Vossa Excelência, senhor presidente, os demais desembargadores que compõem esta Câmara, cumprimentar o ilustre procurador de Justiça, a colega serventuária da Justiça também, que nos assessora aqui, nos dá esse apoio. Também, Excelência, parabenizá-los pela iniciativa de, mesmo nesse momento de dificuldade que todos enfrentam, Vossas Excelências estão trabalhando nesses julgamentos e, sobremodo, proporcionando aos jurisdicionados que sejam aqui representados. Especificamente nesse HC, Excelência, trata-se de um processo de presidente Figueiredo, que só para a título de esclarecimento, existem pessoas hoje presas provisoriamente em Figueiredo, um número muito superior a 50 pessoas. E em Figueiredo só existem 2 celas naquela cadeia, que estão cheias de homens, com mais de 40 homens. Da última vez que eu estive lá, tinham 48. E na parte de trás fica um puxadinho lá, onde ficam as presas, as mulheres, com alguns homens que são acometidos de violência contra a mulher e afins, que não podem ficar lá naquele outro espaço. Enfim, especificamente também com relação a este processo, o parecer do Ministério Público, as folhas 99 e 103, foi pelo conhecimento, contudo, pela denegação do vídeo. Esse processo foi impetrado em 20 de março de 2020, com a concessão de ofício do desembargador Sabino, que colocou em prisão domiciliar a paciente Lucicléia Latorre. Tem um outro processo de uma outra paciente, mas também tratando das mesmas razões de fato e, contudo, as mesmas razões de direito. Naquele processo diverso, 1832, com um paciente, a dona Taila, o Ministério Público, palavras do Ministério Público, inclusive, diz assim, as folhas 301 e 304, ele é pelo conhecimento e concessão da ordem impetrada. E ele argumenta da seguinte forma, abre aspas, havendo, portanto, as mesmas razões de fato devem subsistir as mesmas razões de direito. Ora, Excelências, nesse momento de tanta dificuldade, onde a gente vê essa questão de pandemia e o presídio de Figueiredo totalmente lotado, como eu já falei para os senhores, a paciente ela se encontra em prisão domiciliar. Ademais, o processo ele já se encontra totalmente instruído, devendo apenas passar essa fase de pandemia para que possa pautar a data da audiência de instrução. Mas o Ministério Público já ofertou a denúncia no processo originário, a defesa já fez as suas preliminares, dependendo tão somente da audiência de instrução e julgamento. Portanto, a defesa não vê, nesse momento, forma de alterar essa questão processual que se encontra, qual seja, da paciente em prisão domiciliar.
Para concluir, a defesa pugna naturalmente pela revogação da prisão, alternativamente, para que seja mantida a prisão domiciliar, como se encontra, na esteira do parecer de um outro processo, tomando-se como prova emprestada, inclusive da Procuradora de Justiça, que é pela concessão da ordem daquela outra paciente, mas uma questão semelhante. É isso, Excelência. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Lucivaldo. Devolvo a palavra ao relator, desembargador Jorge. Bom dia a todos. Passo a fazer a leitura do meu voto. Analisando o pedido do impetrante, eu digo o seguinte: é imprescindível que o pedido de concessão da ordem esteja acompanhado do ato coator, que, em regra, consiste da decisão proferida pela autoridade impetrada, mediante a qual é realizada análise sobre a legalidade da manutenção da segregação do paciente. Em caso, examinando as razões de impetração, constata-se que a presente demanda encontra-se deficientemente instruída, pois o impetrante não apresentou nestes autos nenhuma decisão do juiz primário, com manifestação acerca do pedido de revogação da prisão preventiva, pelo fato da paciente estar alojada com outros presos do sexo masculino. Fato este que leva à conclusão de que, se a pretensão for diretamente examinada neste segundo grau de jurisdição, ocorrerá supressão de instância. Trago a respeito jurisprudência proferida por essa própria segunda Câmara Criminal e prossigo. Como visto, a falta de apresentação do ato coator, que em caso consiste da decisão que aprecia o pedido de revogação da prisão preventiva, impede que o habeas corpus seja conhecido, sob pena de suprimir a competência da instância originária. Em outras palavras, a apreciação do pedido de liberdade provisória formulado pelo impetrante nesta oportunidade, da forma como os presentes autos foram instruídos, implica na violação da competência da autoridade primária, não sendo possível, como já dito antes, conhecer do presente habeas corpus. Trago também ainda a jurisprudência de outras cortes, no que pertine ao assunto, nisto salientar também a respeito das questões que foram levantadas pela defesa sobre a legalidade da prisão. E, como bem mencionado, a paciente responde também a outras ações que constam aqui apenas como ilustração. E eu digo, com efeito, existem indícios, né, de que a paciente, em associação com outras 9 pessoas, foi uma das responsáveis por subtrações em estabelecimentos comerciais de Presidente Figueiredo. Importante destacar que, embora a paciente seja mãe de criança menor de 12 anos de idade, esta não comprovou nos autos ser a única capaz de cuidar do infante, circunstâncias essenciais para a concessão do benefício. Assim, ante as razões expostas, não conheço do presente habeas corpus em razão da deficiência da instrução. Muito bem. Obrigado, desembargador Jorge. Da Obrigado, desembargador Jorge. Então, o relator, Portão. em consonância com o Ministério Público, ele não conhece do habeas corpus. Desembargador Onilson. Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator, proclamo o resultado. O relator, em consonância com o Ministério Público, não conhece do habeas corpus. E o resultado está proclamado na forma do seu voto. Muito obrigado, doutor Lucivaldo. Seja sempre bem-vindo. Obrigado, doutor. Bom dia. Espero entrar em contato com a Nelma e falar que eu estou... Seguindo na nossa pauta, eu chamo a julgamento o item 2 da pauta publicada, que trata do recurso em sentido estrito, de número 022-3365, dígito 50, de 2019,
O recorrente é Paulo Roberto Nascimento. O advogado é Adonai Rocha de Oliveira, número 9162, e o relator desembargador Jorge. Eu indago se há um pedido de sustentação oral e eu indago se o advogado está presente. Nenhum dos dois advogados, Adonai Rocha, nem Franciel Franco, estão na sala de espera, desembargador. Muito bem. Eu indago ao representante do Ministério Público, doutor Libório, se deseja se manifestar. Apenas para manifestar no sentido da confirmação do parecer. Ok, o relator deste processo é o desembargador Jorge, a quem eu remeto a palavra. Senhor presidente, eu estava com o áudio desligado. Os advogados não estão presentes, não é isso? Isso. Muito bem, então eu peço permissão para ler apenas a ementa. Eu digo, a decisão de pronúncia não existe certeza quanto à acusação, tendo como requisito apenas a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade. Nesse momento processual, vigora o princípio do indúbio pro societar, ou seja, existindo indícios suficientes de autoria, deve o juiz pronunciar o réu para que seja julgado pelo tribunal do júri, sem que se exija em juízo um juízo de certeza a respeito de sua culpabilidade. Sendo assim, eu estou conhecendo, mas negando provimento. Adoro Nilson. Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator e o resultado está proclamado na forma do seu voto. Eu chamo a julgamento o item 3 da pauta. Trata do agravo de execução penal número 0633280, dígito 58, de 2019, em que é agravante Rubens Moraes Messias. O relator é o desembargador Jorge Manuel, e há um pedido de sustentação, e eu pergunto se o advogado está presente. O advogado Emerson Siqueira Pereira não está presente na sala de espera. Não está presente. Devolvo a palavra ao desembargador Jorge, antes perguntando ao Ministério Público, através do seu procurador, se deseja se manifestar. No sentido de manter o parecer. Desembargador Jorge. Muito bem, senhor presidente. Então, sendo assim, como a decisão já está disponibilizada, eu vou fazer a leitura apenas da ementa do voto. Ok. Digo o seguinte: o agravante alega vício da decisão por ausência da instauração de processo administrativo disciplinar para a apuração de falta grave, além da incompetência do juízo. Aduz também que não houve fundamentação concreta na decisão que decretou a perda de 1/3 dos dias remidos. Precedentes dos tribunais superiores afirmam que o reconhecimento formal da prática de crime doloso dispensa a condenação com trânsito em julgado, até mesmo a instauração de inquérito policial, que se trata de procedimento administrativo, dispensando-se também procedimento administrativo disciplinar PAD, que tem apenas natureza administrativa. As hipóteses elencadas no artigo 50 da Lei de Execução Penal referem-se a faltas disciplinares a serem apuradas em procedimentos próprios pelo diretor da unidade prisional, o que não se configura no caso da prática de crimes dolosos, os quais são reconhecidos judicialmente pelo juiz natural, não sendo, portanto, de competência exclusiva do diretor do estabelecimento prisional. Em se reconhecendo a prática de falta grave, mostra-se escorreita a decretação da perda dos dias remidos na proporção de 1/3, nos termos do artigo 127 da Lei de Execução Penal. Eu estou conhecendo e negando provimento a este recurso. Desembargador Onilson. É o meu voto. Obrigado. Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator e o resultado está proclamado na forma do seu voto. Eu indago a senhora secretária se há ainda alguma pendência, doutora Geisa. Desembargador, não. Agora só passemos com o segredo de justiça. Ainda tem para ser julgado.
Quais são processo, eles? o número 6. O número 6. Janaína, o defensor público está presente? Eduardo Ituaçu está presente. E O 6 é o 020-4372, é isso? perfeito, desembargador. É segredo de justiça, não tem mais processo para desligar do YouTube? Não, não mais. Então eu vou desconectar do YouTube um instante. Tenho foto contigo, tá? Depois eu vou ver, tá? O que tu mandou pra mim?